Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Uma ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é quarta-feira com cara de segunda, né? Mas é quarta-feira, hoje dia 10 de julho de 2019. Uma alegria poder estar mais uma vez chegando até onde você está aí, nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo. Gratidão, que a sua energia chega, o seu calor, o seu carinho quente chega até nós. Muito obrigada pela sua participação. Já trago para o nosso Salve da Tarde, a equipe de comentaristas, temos muitos temas aqui para abordar, então já vamos trazendo aqui para o Salve da Tarde Ercília Zilli, que permanece conosco. Ercília, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, boa tarde a todos. Também aqui conosco, Júlia e Júlio, a dupla hoje, presente, hoje. Exatamente. Júlia Nezu, boa tarde, querida. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Júlio? Boa tarde, estou de volta. Fiquei um tempinho longe, mas voltei. Exatamente, foi por uma boa causa, estávamos aí realizando ações internas para o nosso aprendizado e o Júlio mais uma vez presente. Obrigada, Júlio, por estar conosco. Agradeço o apoio técnico aqui do Marcos Magrini, Boris Maciel e Jefferson Silva, nos auxiliando com as demandas, com a administração do WhatsApp, Vera Lúcia e também Ezequias Salles. O WhatsApp você já conhece, não é? É o 0 operadora 11 996433827. 996433827. Tem também o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. Queremos a sua participação. Interaja conosco. Estamos ao vivo pelo site da TV Mundo Maior. Estamos em 1450 AM na Grande São Paulo, pelo aplicativo. Muitas as formas que você tem para nos acompanhar. Vamos iniciar o Jornal Nova Era desta quarta-feira, trazendo aqui, poderia chamar de obituário, de repente. Nós acreditamos na vida, sempre na vida após a vida, e vamos trazer aqui a informação de alguns companheiros nossos de jornada, alguns que nos inspiram a trabalhar sempre melhor, que retornaram à pátria espiritual. Retornou na manhã desta quarta-feira à pátria espiritual o jornalista Paulo Henrique Amorim, aos 76 anos de idade. Ele trabalhou em diversas redações. O seu último emprego foi na TV Record, mas estava fora do ar desde o mês passado, quando foi afastado do programa Domingo Espetacular. O jornalista morreu de infarto na capital fluminense. Paulo Henrique Amorim, filho de Deolindo Amorim. Tem aí a imagem, o pessoal da técnica, que povo sensacional. Já para quem está nos acompanhando, tem aí a foto do Paulo Henrique de Figueiredo, isso? Não, Amorim. Ou melhor, Paulo Henrique Amorim. Imagina, Paulo Henrique de Figueiredo, milhares de anos de vida, para ele nos trazer muitas informações aí sobre a Gênese. Quem também retornou à pátria espiritual foi o também jornalista Salomão Schwartzman, aos 83 anos. Ele desencarnou no último sábado. Schwartzman começou como repórter no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, na década de 60. Depois foi chefe da sucursal São Paulo da revista Manchete. Na TV, ancorou por mais de 10 anos o programa Frente a Frente da extinta Rede Manchete. Também retornou à pátria espiritual o cantor João Gilberto, né? Ele que foi o criador da bossa nova. Muitos jovens de hoje em dia sabem sim, conhecem o que é este movimento dentro da musicalidade, a bossa nova, e João Gilberto foi o criador. E vamos aqui trazer também que o poeta Paulo Bonfim, da Academia Paulista de Letras, aos 93 anos, retornou à pátria espiritual. Outro trabalhador da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, Álvaro Antônio. Na última sexta-feira, né, Júlia, ele esteve na palestra da Gilvanise Balbino, ali recepcionando a todos com a alegria de sempre, e no sábado desencarnou de infarto. Ele, que também conhecido seu da Aliança, não é, Júlia? O Álvaro, ele é conhecido da USE, ele era da USE Distrital Lapa, né? E sempre nos ajudou, não só na 3 de outubro, como na Distrital e na Regional São Paulo também, de São Paulo. Então, é uma pessoa muito querida, foi embora muito jovem.
Aliás, tem uma retificação, viu, Guilherme? Inicialmente falava-se que ele desencarnou com um infarto fulminante. Então conta pra Mas gente. o IML diagnosticou como uma embolia pulmonar. Né? Então fica aí uma retificação, Sim. porque o noticiário no movimento espírita todo saiu como um infarto mesmo. Eu não sei se isso tem importância, né? Mas talvez na questão de registro histórico. Exato. Né? Mas o Álvaro era uma pessoa muito querida. Ele foi embora, acho que tinha 50 anos. Super né? jovem. Não sei exatamente quantos anos ele tinha, mas ele era bem mais jovem do que a nossa geração. Tanto que ele era da mocidade da geração posterior da Suzete, do Amorim, né, do pessoal mais antigo, da USE. E ele fez assim um trabalho muito lindo na área de comunicação. Ele era um comunicador nato. Né? Trabalhava muito, muito em favor assim da comunicação, divulgação, era uma pessoa muito gentil, muito bacana mesmo, né? Eu acho que chegou a hora dele ir embora para ver se ele aumenta o time do lado de lá, né? Maravilha, e quando nós falamos sobre estas personas, essas personalidades que retornaram à pátria espiritual, né, Júlio? A gente precisa trazer com essa informação a mais, que nós aqui acreditamos na espiritualidade, que a vida continua, então só um fechamento de ciclo. Exatamente. E o início de um ciclo novo, a gente entende que tem todas as questões ainda materiais, né, da gente sentir a saudade, sem dúvida, relembrar com aquela certa nostalgia, né? Eu fiz parte por algum tempo da banda Sol de Outubro e o Álvaro era um grande divulgador da banda, sempre estava com a gente nos eventos e tudo mais. E conversando com a minha mãe no feriado agora, ela também o conhecia, meu pai também, ela comentou, né, que era o desejo que se tinha era de uma nova jornada, de uma boa nova jornada que começaria. E eu estenderia isso para todos os outros nomes, né, que a Guiomar trouxe hoje para a gente, desejando e vibrando para que sejam amparados e recebidos e que possam continuar essa jornada. É muito bom saber que, por exemplo, um João Gilberto, que era tão talentoso na música, agora volta para o plano espiritual, leva todo esse talento para lá, porque um planeta de regeneração vai precisar dele de novo aqui, para trazer música boa para a gente, né? E também os jornalistas, poetas, divulgadores, que todos eles possam se preparar aí para as próximas jornadas. Ercília? Olha, eu acho interessante ontem... O meu Evangelho no Lar acabou sendo ontem, não na segunda, como habitualmente. E lendo o Livro dos Espíritos, na discussão, nós acabamos chegando, né, abrindo a discussão, de como a morte ainda nos impacta. Né? E de como nós ainda somos iniciantes na jornada evolutiva, porque nos impactamos, e principalmente quanto à forma. Né? E que se nós estivéssemos com os nossos sentidos mais evoluídos, mais aflorados, né? Quando isso chegar, essa passagem ela será mais tranquila, porque o contato será um contato ostensivo, né? De poder estar em contato com pessoas que estão dotadas naquele momento de um corpo que não é mais físico, mas que permite, como nós sabemos, a comunicação. Então, é claro que a gente deseja a todos eles, né, um novo ciclo de crescimento, de harmonia, de resolução dos conflitos internos, né, que o trabalho aí no período, nessa intermissão, seja bastante produtivo, né? Mas eu ainda fico desejando tudo isso de bom, e principalmente aqueles com quem nós convivemos, né? Álvaro, por exemplo, desejar, então, muita paz, muita luz, muito acolhimento no plano espiritual, e que esse período na intermissão seja muito bom para quando retornarem já num novo ciclo também, que a gente imagina, que a gente possa ter um ciclo de muita paz e muita luz. E que a gente possa se impactar menos com a passagem, né, com a troca de corpo, aliás, não a troca exatamente, mas deixarmos uma forma física que ainda tem muita limitação, e que pese nós acharmos essa forma física
perfeita, ela sinaliza tudo, ela apita, ela acende a luz, ela mostra como a gente se sente, né? Mas o que é essencial, que é o espírito, não morre, né? E a gente precisa se acostumar também com essa realidade, né? Eu quero, então, agora encaminhar aqui em nome de toda a equipe da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, as nossas vibrações amorosas a todos os familiares, amigos, a todos os fãs destes que retornaram à pátria espiritual. Voltando a falar aqui a respeito do resumo das notícias dos principais jornais do país, fique sabendo que o percentual de famílias com dívida subiu pelo 6º mês seguido e chega a 64%. É o maior patamar desde julho de 2013, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Fique sabendo ainda que os pequenos e médios empresários brasileiros estão mais otimistas neste 3º trimestre. É o que aponta o índice Confiança dos Pequenos e Médios Negociantes. O Senado aprovou luto oficial de 3 dias em razão da morte do cantor e compositor João Gilberto no último sábado. A bandeira nacional do Congresso ficará a meio mastro a partir de hoje. A morte aconteceu no sábado, mas esta resolução se deu nesta quarta-feira. Nos Estados Unidos, Donald Trump está proibido de bloquear críticos no Twitter. A determinação é do Tribunal Federal da Segunda Instância daquele país. Fique sabendo ainda que em edição especial de férias, você que está aí com o FIES já tem a possibilidade de comprovar se você foi aí o contemplado e vai participar desta possibilidade de financiamento estudantil. E Bolsonaro diz que vai indicar ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. O presidente participou de um culto evangélico na manhã desta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Ele havia mencionado indicar um evangélico para a corte durante um evento recente. Então, com esta última notícia aqui do resumo das notícias, eu gostaria de abrir para os comentários da Júlia, do Júlio e da Ercília sobre o Estado deve ser laico? Quem começa? Eu posso começar. Vamos lá, Júlia. Olha, o Estado é laico, né? Isso constitucionalmente é laico. Agora, o laico não significa que as pessoas lá dentro, os que compõem os 3 poderes, não tenham religião, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é você ser ateu ou não ter religião. O Estado, o que significa laico? Que ele não vai privilegiar nenhuma religião, que ele vai respeitar e que os cultos, a pregação religiosa não deveria ser feita lá dentro, mas que deve existir um respeito a todas elas. Isso é o Estado laico. Aqui as pessoas, os dirigentes, os governantes, às vezes pendem para a sua bancada. Por exemplo, tem a bancada dos evangélicos, que é uma bancada grande. Então, eles trabalham muito em cima dos postulados religiosos. Eu acho que isso não deveria. O espírita pode atuar lá dentro, mas ele não deve tentar pregar o espiritismo lá dentro. Ele deve trabalhar de uma tal maneira que os postulados espíritas sejam respeitados na conduta dele, naquilo que ele faz e naquilo que ele propõe. Sim. Isso sim, né? Então, é o ser espírita lá dentro, mas não fazer proselitismo. Então, espero que essa mudança, essa nomeação, né, do nosso atual presidente, a esse ministro, que ele não venha fazer pregação evangélica. Eu acho que não é para isso que a religião, que o Estado deveria considerar enquanto um Estado laico. Ercília? Eu acho interessante a gente pensar o que é laicidade. Laicidade eu me coloco num ponto, né, em que eu respeito a fala das outras pessoas e que eu não exerço uma determinada tarefa pautada pela prática religiosa naquela função. A questão da ABRAP, ela é um exemplo disso. A gente estuda muito a questão da laicidade porque nós somos espíritas, mas a nossa prática clínica, ela é laica.
Por quê? Porque ela acolhe todas as pessoas que têm as suas próprias religiões ou nenhuma. Né? Então, e o espiritismo, da mesma forma que a psicologia, nós não fazemos proselitismo, essa questão que a Júlia lembrou. O espírita não faz um proselitismo em que pese, hoje nós temos comentários de que com os filmes, com esse monte de informação a respeito, que nós estaríamos fazendo proselitismo. Mas o proselitismo, que é a busca de trazer para a conversão, para a sua própria fé de origem, é outra questão. Né? Então, o Estado, seguramente, é uma conquista ele ser laico. Né? E nós vemos estados teocráticos, principalmente aqueles que são, de origem islâmica, quanto radicalismo isso traz e como isso pode ser pernicioso. Né? Então, acho que nós estamos confortáveis como espíritas na questão da laicidade, porque a nossa prática ela não tem o objetivo proselitista e ela respeita e acolhe quem quiser. Basta chegar num centro espírita para ver que muita gente são de outras religiões ou de nenhuma e vão lá tomar passe, assistir palestra e são acolhidos igualmente. Né? Quanto à fala do presidente, eu não sei para que plateia ele falou exatamente, mas tudo que ele fala tem um peso porque ele é o presidente. Lembrando a sua colocação sobre o Donald Trump, por que ele foi proibido de bloquear pessoas no seu Twitter? Porque ele usa aquele Twitter na qualidade de presidente. Uhum. Se fosse no seu Twitter pessoal, né, mas ele usa para deliberar, ele usa para informar sobre o seu governo. Então, nesse ponto, foi correta a colocação de que ele é proibido, porque o governo não poderia discriminar nenhum tipo de pessoa. Né? Então, a questão da laicidade, voltando aí para o Bolsonaro, ele tem aquele jeito dele de falar meio impulsivamente, não sei exatamente para que plateia ele falou, mas ressaltando, ele fala e tem peso de presidente. O que eu fico pensando, né, e comentávamos aqui, é o cuidado para não jogarmos fora a criança com a água da bacia. Né? Porque também temos experiência de governo materialista e que não se porta como laico. Porque a laicidade é diferente de ateísmo ou de materialismo. Então, um governo também pautado pelo materialismo, ele poderia ser danoso a partir do momento que ele tem um outro modo de ver a vida. Né? E deixando um pouco a conversa, a maneira do Bolsonaro falar, eu acho que a gente precisa pensar nesse país que tem uma população majoritariamente religiosa. Né? Religiosa por volta de 90%. Pessoas que professam uma religiosidade, que acreditam em Deus e que têm alguma religião como muito importante na vida dele. Religião, então, é o direcionamento dessa espiritualidade. Então, acho que fica também para nós que, da mesma forma, tem que ser laico. E laico não é materialista. Porque senão daqui a pouco a gente está aprovando o aborto em qualquer estágio de evolução do feto, nós vamos aprovar a eutanásia, nós vamos começar a aprovar coisas porque partimos de uma premissa materialista. Então, eu acho que a gente tem que levantar esse outro lado, porque senão nós incorremos numa distorção do sentido de laicidade. Júlio? Aproveitando a fala da Ercília, quando traz essa questão tanto do Trump quanto do Bolsonaro, uma vez acho que a gente até comentou aqui no jornal sobre comunicação, né? Olha o poder que a comunicação tem. Uma palavra, se fosse falada por uma pessoa, entre aspas, normal, né? Uma pessoa como nós, que estamos no nosso dia a dia, sem cargo público, né? Que não são figuras públicas, teria um impacto muito menor. Talvez ninguém soubesse daquilo. Mas num cargo de presidente, tem um potencial de isso se alastrar de maneiras positivas e negativas que não interfere só na nossa vida, mas interfere na economia do país, em tudo, né? Em todas as questões políticas. Então, acho que esse é um ponto importante da gente lembrar do poder que a comunicação tem. Como se comunicar é a maior ferramenta que a gente tem hoje de transformação. É através dela que a gente consegue
ter contato com as pessoas, receber também, né, conhecimentos e tudo mais. E também a questão das ações que a Ercília colocou, que eu acho que é interessante a gente pontuar mesmo, a questão do aborto, da eutanásia, independente do governo, né, que esteja lá, nós como espíritas, e aí mais uma vez não como figuras públicas, políticas, né, que estamos no meio da política, nós temos essa defesa, né? E lá a gente tem o Girão, que representa, né, esse pensamento. E aí, enquanto a Júlia estava falando também, eu lembrei do livro Viagem Espírita, em 1862, que é do Kardec. Um livrinho pequenininho, que fala das viagens que ele fez ali pela França, conhecendo as sociedades espíritas. E quase no final do livro, ele fala sobre as ideias espíritas. E eu achei aquilo tão profundo, que ele fala sobre a importância de que as ideias espíritas se espalhem. E a gente volta num proselitismo, né? O proselitismo seria eu falar que a sua opção religiosa é errada, a minha é certa e você deveria professar a minha opção. Aí a gente bate no ponto, né, do espiritismo, né, na sua essência ser uma filosofia, uma ciência com implicações morais, e que as ideias espíritas, e o próprio Kardec fala isso depois em outros livros, no que é o espiritismo, né, podem existir católicos que tenham as ideias espíritas, e existem, né? Dupla pertença é o que mais tem no Brasil. É o que mais tem com os católicos, mas tem evangélicos, né? Eu estive participando, apresentando o pronto atendimento recentemente, e a gente recebeu 2 mensagens no mesmo dia de pessoas evangélicas diferentes. Aí na semana seguinte, de novo, uma pessoa querendo perguntar, com dúvidas, e que colocava: eu sou evangélico, eu sou da igreja tal, e eu tenho essa dúvida com vocês. Muito obrigado pelo programa de vocês, que esclarece. Isso é bacana, Sim. Porque essa pessoa não precisa ser evangélica, não precisa ser espírita. Uhum. Ela pode ter essas ideias. Então, essas ideias, elas têm tudo a ver com o Estado laico, né? Que respeita o outro e que as suas ideias, né? No nosso caso, a questão do aborto, eutanásia e tantos outros temas, está dentro das ideias espíritas. Então, acho que a questão do Estado laico, como a Júlia e a Ercília pontuaram, é importante, é essencial, né? Isso, de certa forma, tira aquelas panelinhas, né? Então, não é laico, então é só o que eu penso, que são os radicalismos, né? A gente precisa tomar cuidado. Mas as ações humanitárias, as ações para o bem comum, que é o significado da política, a busca pelo bem comum, elas têm que ser feitas independente de religião, de time de futebol, do que você gosta ou não gosta, né? Porque isso é política. Isso é para a sociedade ficar cada vez melhor. Fala, Ercília. Então, quando a gente fala de religião, nós estamos falando de um segmento. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de um guarda-chuva, né? A religião, ela está abaixo do guarda-chuva. Agora, e religiosidade, né, que também faz parte do guarda-chuva, que tem uma questão mais focada já quase ali no caminho. Então, quando a gente fala de Estado laico, só enfatizando que ele não é também um Estado materialista. Uhum. E que quando se fala de religião, nós estamos falando de valores, né, que foram passados através de revelação. Na Gênese, está lá, claro, também está nos Estados Unidos, no Livro dos Espíritos, enfim, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, as revelações. A primeira Moisés, a segunda Jesus, a terceira o Consolador Prometido, que é atribuído ao Espiritismo. Então, tem essa característica de revelação, né? Isso dá uma discussão maravilhosa, né? Quando for o objetivo dessa discussão. Mas, assim, aquilo que é considerado religioso, ele sempre vem através de revelação, né? Então, é uma forma de entender religião. Tem aí uma discussão muito ampla, que não é o objetivo da gente. Mas se a gente pensar nos valores de cada religião, nós vamos ter pontos de convergência entre muita coisa. E aquela fala de que religião boa é aquela que torna o homem bom, né? Então, um governo pautado por valores e refletindo a maioria deste país, que é respeitando, né,
ele vai respeitar não a religião em si, mas os valores dessa grande maioria. É para isso que eles são eleitos, é para isso que eles nos representam, para que os nossos valores sejam respeitados. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Eu acho que o assunto já está bem explicado, completo, discutido, né? Maravilha. Realmente é um motivo de preocupação, porque eu acho que o governo não tem de pender nem para um lado, Exatamente. nem para o outro. Nem ser materialista, porque nós já tivemos governos materialistas e a gente sabe os resultados, mas também não pode ser excessivamente pendente para uma religião. Exatamente. Agora, que é melhor ter uma religião do que não ter, sem sombra de dúvida. E que os valores, né, Júlia? São valores Valores, independente da religião X ou Y, que valores morais, que haja ética, né? Porque eu acho que uma pessoa com valores morais, ela não vai se envolver também em corrupção, ela não vai usar a religião como trampolim. Então, tem uma série de questões que trabalhar em cima de valores, e os valores sempre são, de alguma forma, espirituais transcendentes. Eu quero compartilhar com vocês participações de ouvintes que estão aí pelo WhatsApp, que é o 996433827. Quem mandou mensagem para nós foi a Silene, lá de Londres. Ela diz: ótima tarde, beijos a toda a equipe, obrigada pela sua participação e carinho de sempre, viu? O nosso próximo tema, que vamos aqui ampliar a reflexão a respeito de assuntos do cotidiano, em todo o mundo, muitas políticas públicas estão visando trazer aí a igualdade de gênero para facilitar o acesso e condições das mulheres no mercado de trabalho. Isso é fato. E na contramão desta possibilidade de políticas públicas que atendam a essa necessidade, milhares de mulheres na Índia estão retirando o útero para que a menstruação não as impeça de trabalhar. Todos os anos, dezenas de mulheres de famílias pobres dos distritos de Bed, Osmanabad, Sangli, emigram para zonas conhecidas como faixa do açúcar para trabalharem 6 meses no corte de cana-de-açúcar. Uma vez lá, essas famílias são controladas pelos empreiteiros, habitualmente relutantes em contratar mulheres, já que o trabalho é muito duro e elas podem faltar alguns dias neste trabalho por conta de alguma questão de saúde ou mesmo alguma dor, alguma indisposição que advém neste período aí menstrual. Por esse motivo, elas estão optando em retirar o útero. Uma solução muito extrema, não é? Como a maioria das mulheres destas zonas se casam muito novas, diz a matéria, muitas já têm 2 ou 3 filhos antes dos 20 anos de idade. E como os médicos não as avisam dos problemas que enfrentam se tiram o útero, elas acreditam não haver qualquer problema em fazê-lo. Tudo isso transformou várias aldeias da região como aldeias das mulheres sem útero. Olha só. Ainda na Índia, em Tamil Nadu, mulheres que trabalham na multimilionária indústria de vestuário estão recebendo dos seus empregadores medicamentos que elas não sabem o nome e nem conhecem aí os possíveis efeitos colaterais. Elas são costureiras que promovem na quase totalidade das famílias pobres da região, ou melhor, que provêm, elas são as provedoras das famílias. E consideram que esses medicamentos lhes causam problemas, sim, de saúde, que vai desde depressão, crises de ansiedade, passando por infecções urinárias e até aborto. Perante esses alertas, o que aconteceu? A Comissão da Índia para Mulheres descreveu as condições que estão lá ocorrendo como patéticas e miseráveis e apelaram para o governo nacional. O governo, então, prometeu monitorar a saúde das trabalhadoras da indústria do vestuário e também a fiscalizar o trabalho daquelas que fazem a colheita da cana. Na Índia, a presença das mulheres no mercado laboral caiu de 36% entre 2005 e 2006 para 25,8% entre 2015 e 2016. Então, trazemos essa questão para os comentários da Júlia, do Júlio, da Ercília, quando ainda em tempos atuais, mulheres estão optando por retirar o útero para que elas não sofram as questões
deste período menstrual e isso impossibilitem elas de trabalharem, é uma questão sofrida, não é, Ercília? Para falar né, o menos possível é sofrido. É chocante, É, né? Na verdade, demais. é chocante. O que eu posso colocar aqui para a gente conversar? Foi considerado uma política pública ou foi considerado uma prática aceita? Quer dizer, é o governo que estabelece ou é uma prática aceita com uma flexibilidade, Uma sem prática regras e sem aceita. leis, né? Uma prática aceita. Então, a gente volta para a questão da educação, né? Do esclarecimento da capacidade de poder escolher, da possibilidade de poder escolher. A gente vai para a situação política, econômica, que é da miserabilidade, que leva uma pessoa a usar esse recurso. Não é uma política pública, com certeza. Já tiveram filhos, seria mais fácil se tivesse uma política pública para esclarecer. Você pode até tirar o útero quando isso for necessário. Uhum. Existem muitos casos de problemas com o útero que precisam ser tirados. E para que os hormônios continuem sendo fabricados, preserva-se os ovários, né? Porque quando você tira você precisa suplementar de alguma forma. Então, é tão absurdo pensar nisso como possibilidade de política pública ou de tolerância, da mesma forma que o aborto também não é uma política pública. E não é uma política pública por quê? Porque não educa, não esclarece e não previne, né? Então, acho que a gente podia discutir por aí. Eu acho que não é política pública da Índia, né? Eles constituíram uma comissão para analisar sobre essas questões. Uhum. Agora, eu penso que são as mulheres que, para não perder o emprego, para não serem discriminadas, então elas têm esta prática para poder ter igualdade de condições com os homens. Porque os homens não têm período menstrual, não precisa faltar, tem algumas que não tem problema nenhum. Agora, tem outras que durante 2, 3 dias ficam de cama mesmo, né? Por causa exatamente desse período menstrual. Então, acredito que as mulheres que tiveram essa iniciativa, é claro que é uma iniciativa super absurda, porque era mais fácil o governo, por exemplo, distribuir medicação do que permitir que elas façam esse tipo de absurdo, porque na verdade a retirada do útero vai implicar em questões hormonais. Eu acho que vai ficar pior. E certamente essas mulheres terão distúrbios, desequilíbrios físicos, orgânicos e emocionais. Então, eu não vejo qual é a vantagem de fazer esse tipo de coisa. Deve ser desespero de causa mesmo. É a discriminação, é um mundo ainda super cheio de discriminação contra a mulher, não é? Felizmente, no Ocidente, a gente já libertamos-nos há algum tempo desta discriminação, pelo menos não tanto quanto no passado, mas ainda nos países do Oriente nós temos ainda dificuldade mesmo, né? Até pouco tempo atrás, no próprio povo japonês, mulher com os filhos andava 2 passos atrás do homem. Você sabia disso? Sim. Olha que absurdo, né? Eu não consigo imaginar como é que o homem anda 2 passos na frente, né, de mão abanando, né? E a mulher com o filho e as coisas. Então, lá o Japão, que a gente conhece mais e que tem uma cultura milenar, né, invejável até, tem esse tipo de costume que hoje não tem mais, né? Hoje também já... Então, eu acho que na Índia as coisas tendem a melhorar. Eu acho que essa troca de informação com o mundo, essa era de comunicação que nós vivemos, isso vai aos poucos mudando a forma deles pensarem, porque não é possível que eles fiquem assim num reduto fechado, né? Hoje não tem como fechar ninguém num reduto. Graças a Deus nós temos aí os meios de comunicação e isso vai naturalmente ser questão de reflexão no mundo inteiro. Todo mundo vai opinar. Sim. Júlio? Quando a gente fala sobre esse tema, e aí até no texto traz a questão da igualdade,
É importante até a gente entender a diferença das palavras, né? Tem uma outra palavra que é usada que é equidade. E como que a gente diferencia igualdade de equidade? Dá pra gente até visualizar isso, né? De uma maneira bem prática e didática. Se a gente imaginar 4 pessoas, né? Uma que é uma pessoa com deficiência, então ela usa cadeira de rodas. Um adulto, né? Então uma pessoa alta. Um homem, né? Uma mulher, que é um pouco mais baixa que ele, e uma criança. O que seria a igualdade? Você dar uma bicicleta do mesmo tamanho para todo mundo. Isso é igualdade. Você gera um padrão que todo mundo tem acesso à mesma coisa, só que é daquele padrão. O homem adulto vai caber na bicicleta perfeitamente, ou se ele for muito alto, ainda vai ficar desconfortável. A mulher talvez fique ali um pouco mais alta para ela. A criança, então, não vai conseguir nem subir. E a pessoa com deficiência, menos ainda. E aí, qual é a diferença para a equidade de gêneros, quando a gente fala de um tema como esse? A equidade é quando há o respeito às diferenças e individualidades de cada um e quando você oferece oportunidades independente do gênero, né? Então, nesse mesmo exemplo dessas 4 pessoas, seria uma cadeira de rodas adaptada para uma bicicleta, que já existe, né? E já tem cadeirantes que participam, inclusive, de corridas com essas cadeiras. E uma bicicleta de cada tamanho para as outras 3 pessoas, para o homem adulto, para a mulher adulta e para a criança. Todos tiveram a mesma oportunidade de se locomover, né, com um veículo de 2 ou 3 rodas, no caso do cadeirante, tiveram essa oportunidade baseado nas suas diferenças. Então, quando a gente fala da igualdade de gêneros, né, entre homens e mulheres, mais do que dar as mesmas oportunidades, é dar oportunidades para todos, independente do gênero, com aquela diferença que cada um tem. Então, acho que é importante ressaltar num tema como esse, e algo que tem sido feito no mundo, que é ótimo, e graças à comunicação, que a Júlia falou, vai se espalhar sim pelo mundo. Em alguns lugares vai demorar um pouco mais. Poucos países do mundo fazem isso, mas ainda existe. A Coreia do Norte, por exemplo, que tem a sua barreira de comunicação e ali só entra o que é permitido por eles. Então, aos poucos, o mundo vai tendo contato com isso. As pessoas vão buscando essa equidade, né, esse respeito à diversidade, e a gente vai vendo essas culturas evoluindo, né? A cultura milenar japonesa e outras tantas culturas já tiveram várias dos seus pressupostos modificados e atualizados. A nossa cultura brasileira, em vários aspectos, mas pegando, por exemplo, o jeitinho brasileiro que a gente sempre fala e ficou mundialmente conhecido, a gente já começa a ver isso se modificando aos poucos. Você começa a ver algumas pessoas, empresários, algumas pessoas que tomavam atitudes no passado que eram ruins, agora tendo um pouco mais de consciência. Seja por uma questão de lei que tem que respeitar, seja por uma questão de consciência ética, né? Mas é algo que leva muito tempo para se transformar. É triste a gente ver uma notícia como essa, sem dúvida. Eu não posso nem falar, porque eu não faço ideia de como é retirar um útero, mas eu acredito que qualquer coisa que invada a sua liberdade de viver, da maneira como você gostaria de viver, independente sendo uma política pública ou não, ou sendo, como a Júlia bem colocou aqui, um medo, né? Eu vou tirar porque senão não vou ter a mesma condição e eu não vou conseguir trabalhar. E se eu não conseguir trabalhar, eu não consigo sustentar minha família. Então ela é forçada pela sociedade, pela cultura, a tomar uma decisão que é absurda, né, de se tomar. É verdade. Eu queria lembrar o livro dos Espíritos, né? Que fala sobre os direitos do homem e da mulher. Exatamente. Os direitos são iguais, mas as funções são diferentes. Então tem que respeitar a cada qual dentro daquilo que tem de possibilidade. É verdade? Então, se a mulher ela tem essa dificuldade, ou nem sei se é dificuldade, isso é um funcionamento. É um funcionamento natural, né? Que às vezes nós não entendemos, mas tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz tem uma utilidade. Às vezes nós não conhecemos a utilidade de todas as coisas, né? Assim como estamos descobrindo aos pouquinhos, ó, algumas funções hormonais, etc., que até pouco tempo atrás a gente não se sabia. Nunca ninguém tinha falado, nunca ninguém ouvira falar sobre, por exemplo, de melatonina, né?
que é um hormônio hoje que nós sabemos, dependemos muito, né, dessa função bem equilibrada, que também não é assunto para a gente dar de prosseguimento, não é? Mas que é fantástico. Mas é um assunto fantástico, muito bacana para a gente conhecer. Então, acho que a própria doutrina espírita nos fala das diferenças dos homens e das mulheres. Os direitos são iguais, mas existem essas diferenças todas a serem respeitadas, como muito bem disse o Júlio. Acho que tem uma questão também, que é por que elas precisam fazer isso. Por que o governo não tem essa equidade, como você bem lembrou, Júlio, né? Elas precisam, de alguma forma, competir e não vão competir igualmente, porque nós temos um homem que tem sempre mais força do que a mulher. Tem, né? Ainda mais para cortar cana. Ainda mais para cortar cana, que é um trabalho que aqui no Brasil é praticamente considerado um trabalho escravo. A maneira como as condições são péssimas, né? Totalmente insalubres. Então, acho que pensar assim que necessidade é essa que a mulher é obrigada a abrir mão de algo que faz parte da sua natureza, sem que tenha um problema de doença, para poder conseguir ganhar ou contribuir ou sustentar uma família. Então, essa questão de justiça social, ela precisaria ser melhor investigada, né? Essa questão deve ser um recorte das questões que acontecem lá na Índia com a população feminina. Uma das questões, das muitas que ainda precisam vir à tona e terem auxílio, terem políticas públicas, mas interessante, podemos falar um pouco aqui no jornal. Quero trazer participações de ouvintes. Olha, quem ligou no telefone do ouvinte, deixa eu ver quem foi, Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, sempre participando conosco. Obrigada, Luiz. Ele diz assim: se na Índia o mercado de trabalho faz com que as mulheres se mutilem, aqui no Brasil que isso não aconteça, mas em contrapartida, a mulher depois dos 50 anos está na roça literalmente, não é? Obrigada aí pela participação. Eu acredito que ele está falando sobre as dificuldades para se inserir novamente no mercado de trabalho. Obrigada pela sua participação, Luiz. Quem mandou mensagem para nós também foi o Elídio Gomes, ele é de Guaraçaí, São Paulo, acompanhando o jornal daqui de Guaraçaí. Gratidão a você pelo carinho. A outra mensagem que nos chegou diz assim: creio que o presidente, quis dizer que o religioso vai melhorar a desonestidade do Supremo Tribunal Federal, que está uma vergonha, mas creio no bom senso dele. A Maria de Perdizes mandou essa mensagem. Obrigada pela sua participação, Maria. Eu quero aproveitar para agradecer ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda nessa missão tão importante, divulgar a doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Sócios antigos, a Eliana Conde e a Anilda Barbosa Fortini, desde 2002. Eu digo antigos, mas recente, né? Desde 19 anos vamos completar agora, neste mês de julho, de Clube Amigos da Boa Nova. E a Eliana Conte e a Nilda Barbosa Fortini estão conosco desde 2002. Muito obrigada pela colaboração. Sócios novos, Alvina da Silva Manzano e Roseli Rolim Aguiar. Gratidão a vocês que estão recentemente, desde 2018, colaborando para que nós possamos sempre colocar a nossa candeia no ponto mais alto. Gratidão a você. A previsão do tempo, olha, estamos aqui todos encapotados, a previsão é que continue assim, esse friozinho prossegue. Guarulhos terá máxima de 22 graus, nada mais, nada menos do que isso. Três Corações também, 22 graus de máxima. Sorocaba é que vai esquentar um pouquinho mais, 23 graus de máxima para você que está em Sorocaba. Quero aproveitar para te dizer que hoje, quarta-feira, dia 10 de julho de 2017, vai acontecer aí em Sorocaba um evento para trazer a possibilidade de você que está em Sorocaba assistir a um espetáculo interessante falando a respeito de bossa nova. Quem vai fazer o show é o violonista, compositor, arranjador e produtor Jacques Morambelman. Ele apresenta-se nesta quarta-feira, às 20 horas, no Sesc Sorocaba. Um show no qual prestará homenagem aos grandes mestres da música popular brasileira, inclusive ao João Gilberto, que retornou à pátria espiritual. Para você que está aí em Sorocaba, então,
fica a dica. O endereço é Rua Barão de Piratininga, número 555, no Jardim Faculdade, aí em Sorocaba. Quando falamos a respeito de boas ações, eu quero trazer aqui também que este mês estamos com uma promoção especial, Mês da Caridade, da Mundo Maior Editora. A caridade, sempre muito presente na filosofia espírita, é um sentimento, uma ação de ajuda a alguém sem espera de qualquer recompensa. É o ato mais puro de amor ao próximo e uma das principais virtudes que podemos ter. Para te inspirar, você que está aí ligadinho na programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV, a Mundo Maior está realizando neste mês de julho o mês da caridade, descontos de até 30% em produtos que têm o tema caridade. Para você saber mais detalhes, acesse a página mundomaior.com.br ou ligue para o telefone 49 66 57 75. Este é o telefone da Mundo Maior, 4966 5775. Mês de caridade, mês da caridade, pois dia 19, se eu não me engano, é o dia em que comemora-se a caridade. A Mundo Maior trazendo temas caridade nos seus livros, CDs e discos com descontos de até 30%. Fica aqui nossa sugestão. E ainda tem uma matéria que eu acho interessante trazermos aqui até para fechar o nosso jornal de uma forma sempre positiva. O objetivo é este. Mães criam marca de roupa adaptada para crianças com deficiência, com o objetivo de facilitar o dia a dia destas mães. Eu tive a oportunidade de acompanhar neste final de semana, não, hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira, foi ontem mesmo no feriado, 2 mães de crianças cadeirantes com deficiência que desenvolveram até para atender às suas necessidades próprias, roupas para os filhos delas e com isso para a grande maioria das mães especiais que têm crianças que precisam se vestir e tem aquele espaço para colocar a sonda, o body que para alguns, né, de repente dentro da moda traz o body, né, a roupinha de criança somente para o bebê. Elas desenvolveram um já adaptado para crianças maiores até 16 anos, pois sabemos que a deficiência, ela acompanha essas mães, não é? Elas carregam o bebezinho no colo, então tem a sainha da menina, que tem também um shortinho por baixo, são roupas feitas exclusivamente para ajudar estas mães neste momento. Então, achei bem interessante, por isso estou trazendo aqui. O nome delas, aqui tem as mães, deixa eu ver o nominho delas aqui, é Maria Eduarda, que é mãe do Vicenzo, de 6 anos, e a outra mãe, ela é mãe da menininha, que tem 9 anos aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dela. Mas é isso, são facilidades. A mãe da Helena, que é a Fernanda. A Helena tem 6 anos, que é nutricionista. E elas trouxeram essas peças e as mães também chegaram com as crianças vestindo aquelas roupinhas. Eu achei de uma caridade tamanha, não é? Eu acho que é inclusão mesmo, né? Sim. A pessoa aproveitar, né, usar a necessidade e criar uma facilidade, algo que seja bonitinho, que seja funcional. Moderno, né, funcional. mas que inclua aquela criança da mesma maneira que as outras. Né? Ela já sofre uma série de outras limitações, provavelmente. Então, acho que é um bonito trabalho de criatividade e de inclusão. Né? Eu gostei também, eu assisti. Por Também? acaso eu assisti, eu nunca assisto, principalmente na parte da manhã, mas como era feriado... E friozinho, a gente em casa. Estava meio frio e eu também estava interessada em ver se haveria a participação do Rossandro no programa, né? Porque ele costuma participar. E não teve a participação, mas eu vi justamente esse quadro, que achei super bacana. E é uma maneira, inclusive, não só de inclusão, como disse a Ercília, como também eu acho que vai ajudar as mães, né, a terem as roupas adaptáveis, porque tem criança que tem uma dificuldade tremenda de vestir as roupas comuns, normais, e de desabotoar para as necessidades, sobretudo. Então, e vi aquelas roupas tão bonitinhas, arrumadinhas, coloridas. Né? Colorida. Inclusive uma roupa com uma abertura aqui na frente de uma criança que utiliza, eu acho que uma medicação, né, que é colocada de alguma maneira, não sei se é na barriga, em algum local,
né, que se realiza, então você tem que tirar a roupa para a criança. Ou então vai aplicar uma injeção, diariamente tem injeção. Por exemplo, né, alguma injeção. Então não precisa tirar a roupa, já tem um local próprio que você abre. Né? Sensacional, né? Isso, sensacional. Eu parabenizo realmente a ideia das duas e espero que elas ganhem dinheiro também com isso, porque que faz parte, afinal né? de contas eu acho que é uma novidade que não só vai ajudar as mães, como também creio que como é uma questão comercial para ela vai ser legal. É iniciativa que a gente só tem que aqui endossar e torcer para que mais pessoas pensem nisso, usem a criatividade para isso e que possam auxiliar essas mães comprando essas roupas também. Isso aí, agradecer aqui a presença de vocês, Júlia, Júlio, muito obrigada, Ercília, gratidão, agradecer o apoio técnico agora, é o Jefferson Carvalho que está conosco, a Fernanda Lima daqui a pouquinho, agradecer o apoio do Ezequias, da Vera, nós aqui agradecemos o seu apoio, a sua audiência e o Jornal Nova Era volta amanhã, ao meio-dia. Fique conosco. Você ouviu Jornal Nova Era.